TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à educação. Localidades de Petrópolis vão ter interrupções no abastecimento de água nesta terça-feira. O serviço deve ser retomado na próxima quarta. A Justiça negou um recurso da Cascatinha e mantém a operação suspensa em Petrópolis. Enquanto isso, o MPRJ também entrou com uma ação e pede o fim da operação da Petroita. A Secretaria de Estado da Mulher assinou uma parceria para oferecer 15 mil vagas em cursos de capacitação para empreendedoras fluminenses. E a Mega Sena acumulou e sorteia 37 milhões de reais na próxima terça-feira. E atenção, o prazo de renegociação do programa Desenrola Brasil termina nesta segunda. O diálogo com o objetivo de apontar e discutir o avanço ou o retrocesso da educação no Brasil. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, no nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação ao vivo. E, é claro, as notícias e as principais informações em relação à nossa área de cobertura. Então, desde já, o meu muito obrigado a você que nos acompanha em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo e também Paraíba do Sul. Você também faz parte aqui da programação, então não deixe de mandar o seu recado e a sua denúncia, a sua opinião sobre as reportagens e as matérias que são apresentadas durante a nossa programação. Além disso, você tem aí também os nossos Instagrams, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, para você acessar e ficar muito bem informado. A gente começa a edição de hoje trazendo mais uma vez a repercussão em relação ao transporte público em Petrópolis. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, negou um pedido da aviação Cascatinha para anular o decreto municipal que proíbe a operação da empresa em Petrópolis. A companhia de ônibus alegou no documento ilegitimidade do prefeito Rubens Bom Tempo por ter os direitos políticos suspensos. Alegou também que a prefeitura redirecionou as linhas com as novas empresas sem licitação, o que já havia sido proibido desde anteriormente, quando houve aquela situação entre as trocas da empresa Cascatinha pela empresa Cidade das Hortênsias na época do Carangola. Entretanto, a desembargadora Margarete de Olivas Vale dos Santos, do TJRJ, entendeu que o decreto municipal não tem conexão com essa outra medida judicial e que não cabe ao Poder Judiciário, no caso aí em sede de liminar, invadir as atribuições do Poder Executivo Municipal na gestão do serviço de transporte coletivo, sobre o qual incidem princípios constitucionais a serem seguidos pelo administrador, inclusive o que diz um trecho desse documento. A desembargadora relembrou ainda uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que determina a nulidade do contrato da Cascatinha em Petrópolis. Também relembrou que há uma ação civil pública no Ministério Público que busca uma melhoria no serviço, no transporte público da cidade e com a substituição permissionária, inclusive, da Cascatinha. Sendo assim, as linhas seguem sendo operadas de forma emergencial pelas empresas Cidade das Hortênsias e Turp Transporte, até uma nova decisão judicial ou a realização de um novo processo licitatório. A nossa equipe tem conversado aí com os moradores, com os passageiros petropolitanos e, a princípio, a mudança foi positiva. Alguns aí já aproveitando para falar que o serviço está sendo realizado dentro do horário, não está registrando quebras
e, obviamente, é claro, ali a necessidade dessa substituição, não só da Cascatinha, como a gente vai abordar daqui a pouco também aqui a questão da Petroita. O fato é, como que uma empresa como essa, a Cascatinha, ainda querer apresentar um recurso na Justiça para tentar, né, reverter o decreto municipal e assumir mais uma vez o transporte. É claro que hoje a Petroita não tem, a Cascatinha, perdão, não tem condições de operar na cidade. É muito óbvio isso. E a população também critica mais uma vez esse serviço que estava sendo prestado aqui no município. E vale lembrar, não somente fazer essa substituição foi importante, mas garantir o serviço de qualidade para as próximas empresas que forem assumir, né? No caso, para os passageiros, em relação às empresas que vão assumir. Não apenas mudar isso de forma emergencial, mas garantir que essa qualidade vai ser mantida pelas próximas empresas e para os próximos anos para toda a população. Afinal, pagam uma passagem que não é barata, principalmente em quesitos de quilômetros percorridos em Petrópolis e, obviamente, deve ser o mínimo a ser feito. No entanto, ainda não há previsão para um novo processo licitatório aqui em Petrópolis, por enquanto, já que o TCE suspendeu o processo que trocaria aí os ônibus da Cascatinha. Enquanto isso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ajuizou na última sexta-feira uma ação civil pública com um pedido de tutela de urgência em face do município de Petrópolis e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e da aviação Petroita Transporte Coletivo de Passageiros LTDA, com o objetivo de regularizar o serviço de transporte público coletivo por ônibus na cidade, a partir do recebimento de diversas denúncias e que dão aí conta do uso da frota deteriorada, expondo os usuários a risco por parte da Petroita. Segundo a inicial da ação, se tornaram comuns as quebras e acidentes de trânsito envolvendo os ônibus da Petroita. E tais eventos, além de causarem transtornos e atrasos para os passageiros, afetam o trânsito da cidade, já que os veículos da permissionária trafegam pelas principais artérias do município. Não fosse isso, há claro risco à saúde, segurança e incolumidade dos passageiros, rodoviárias e transeuntes em razão das frequentes colisões, relatou ainda o MPRJ, e que a Petroita deixou de oferecer o serviço em 13 linhas da cidade, com a ciência e a conivência do poder público, que não tomou qualquer medida de forma a garantir a retomada do serviço para a população. Vale lembrar que a mesma aviação é alvo de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público com o escopo de compelir a citada a adequar a frota de ônibus, utilizando ainda apenas veículos em bom estado de conservação. Contudo, a Petroita não tem conseguido atender o determinado pela Justiça, descumprindo, consequentemente, as cláusulas contratuais que assumiu como prestadora de um serviço público. Na nova ação civil pública, o MPRJ requer que a Justiça decrete a revogação ou caducidade da permissão de serviço público celebrada entre o município de Petrópolis e a empresa Petroita, sendo inadmissível que a empresa continue realizando o serviço. O MPRJ pede ainda que seja determinado ao município que apresente em juízo em 10 dias o rol de linhas adjudicadas à aviação anteriormente à pandemia e o termo de referência para a solicitação. E caso o município manifeste a intenção de prestar o serviço diretamente, requer que seja determinado ao ente que apresente o mesmo prazo de 10 dias um plano de ação para operar na cidade. A ação civil pública do MPRJ também pede que o município deflagre caso opte por conceder o serviço, o procedimento de concorrência pública para concessão e no prazo de 30 dias, sem prejuízos dos prazos estabelecidos na Lei de Licitações, e que a CPTrans promova o lacre ou impeça de outra forma a circulação dos veículos da Petroita que estejam reprovados por questões de segurança no prazo máximo de 48 horas, e enquanto continuar a operação da empresa, que a CPTrans e o município providencie a reposição imediata dos veículos retirados de circulação enquanto durar a operação da empresa. Ainda requer que a Justiça condene a CPTrans nas obrigações de exercer permanentemente
o poder de polícia, retirando ou impedindo a circulação de ônibus reprovados nas vistorias por questões de segurança, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, e que a Petroita seja condenada a ressarcir os cofres públicos municipais os valores referentes ao eventual uso de veículos providenciados pelo município ou pela CPTrans, em substituição aos veículos retirados de circulação, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação. Tá aí, de fato, então, o MPRJ também aí atento em relação à operação da Petroita em Petrópolis. E foi o que a gente questionou justamente aqui no Correio Petropolitano Debate na semana passada. A partir do momento que a Prefeitura de Petrópolis publica esse decreto que proíbe a operação da Cascatinha, o porquê não também da Petroita? Obviamente a gente sabe, as outras empresas estão nesse processo de adequação aí até mesmo para conseguir assumir essas linhas, mesmo que de forma temporária, mas a situação da Petroita não é só igual, mas pior a da Cascatinha. As dívidas trabalhistas são muito maiores, assim como as dívidas com credores, e o serviço ainda é também caótico. Ônibus que perdem o freio, veículos que quebram a todo momento, todos os dias há registro de ônibus quebrados, de linhas que não foram feitas, cumpridas, porque o ônibus teve alguma falha mecânica, porque o ônibus não tem força o suficiente para subir determinada localidade. Isso é diário. A nossa equipe conversa diariamente também com os passageiros que operam, que precisam passar por esse trajeto que é operado pela Petroita. E o relato é sempre esse: está péssimo, está ruim, não cumprem horários, quebram a todo momento, a situação é difícil. Esse é o comentário da população petropolitana. Então, de fato, a Prefeitura tem que tomar uma medida para garantir o serviço. Afinal, existe um contrato estipulado que garante justamente, se for a intervenção municipal ou a caducidade do contrato, uma nova licitação que seja. Mas a Prefeitura de Petrópolis precisa assumir a responsabilidade nesse caso e garantir um serviço de qualidade. Até porque no momento em que foi autorizado o reajuste, não houve problema nenhum. A população teve que pagar os R$ 5,15 no cartão e R$ 5,30 no dinheiro. Agora é garantir também para a população um transporte mínimo de qualidade e de segurança, porque nem a segurança está sendo respeitada para a população. Quantas vezes aconteceu de quebras do ônibus perder o freio, o motorista precisar fazer uma manobra arriscada para conseguir parar o ônibus, para parar o coletivo? Isso é viajar com segurança? Isso é cumprir com um contrato que garante justamente a segurança para o passageiro? Não só para o passageiro, obviamente, mas também para o funcionário. Então, a Prefeitura também, de fato, tem que tomar uma decisão em relação à Petroita. Não estamos aqui, obviamente, criticando os funcionários, muito pelo contrário, os funcionários é uma grande preocupação, inclusive, para saber como que esses funcionários vão ter os seus direitos trabalhistas pagos, garantidos e possivelmente até uma recontratação por parte de outras empresas. Mas o fato é, a condição que hoje a empresa oferece à população é insuficiente e também não garante a segurança. Mudando de assunto, um aviso importante para a população petropolitana: a Águas do Imperador informou que vai interromper o serviço de abastecimento de água em alguns bairros aqui de Petrópolis nesta terça-feira, dia 21 de maio. Esse serviço vai acontecer, essa suspensão, na verdade, vai acontecer de 8 da manhã até as 11 horas da noite por conta de uma manutenção preventiva no sistema Caxambu Grande. O abastecimento vai ser retomado de forma gradativa após a conclusão dessa manutenção. E a previsão é que o abastecimento seja normalizado, então, na próxima quarta-feira, dia 22 de maio. Os bairros que vão ter aí o abastecimento interrompendo, atenção você que está aqui nos acompanhando: regiões do Centro, Cascatinha, Alto da Serra, Morém, Caxambu, Itamaraty, Estrada da Saudade, Quissamã, Boa Vista, Floresta, Humberto Rovigatti e Carangola. São ao todo aí 13 localidades. E dentro do Carangola, da região do Carangola, inclui aí o Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, Vila Manzini, Carlos Carnevale, Modesto Guimarães e Amoedo. Então, atenção, nessa terça-feira,
o abastecimento de água vai ser interrompido de 8 da manhã até 11 horas da noite. Então, você que mora nessas regiões que foi citado, economize água já a partir dessa segunda-feira, porque vai haver então aí esse risco de desabastecimento, né? Justamente porque não vai ter o serviço aí de abastecimento de água durante todo o dia. E como essa normalização vai ser feita ao longo da quarta-feira, o ideal é já justamente aí economizar. Se você tem algum compromisso, por exemplo, lavar roupa, quintal, carro, aproveita para fazer tudo isso nessa segunda-feira, para garantir também que a caixa d'água esteja cheia até amanhã de manhã e que você não tenha problemas aí com, né, o abastecimento de água durante essa terça-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres ao vivo e mais informações sobre a nossa região de cobertura. É tudo isso após um intervalo de 2 minutinhos e a gente volta já já, não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta nesta segunda-feira e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Ele que já está a postos, então, com as atualizações em relação à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Chove nesse início de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a previsão é de chuva sim para esse início de semana, inclusive para hoje, né? Eu sei que é difícil até de acreditar aqui no centro de Petrópolis, por exemplo, se a gente olha para o céu, tá azulzinho, sem nenhuma nuvem, mas a gente sabe que o clima pode mudar de uma hora para outra. Então, se for sair de casa, não esquece o guarda-chuva. E, consequentemente, a previsão para amanhã também é de probabilidade de chuva em quase todas as nossas cidades de cobertura. Então, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 21 de maio. Nós vamos colocar as cidades em tela cheia para que vocês possam acompanhar melhor como que fica a condição, né, de cada cidade. E a gente teve um probleminha nas cidades, mas eu vou citando para vocês cada uma delas, né? Em Nova Friburgo, o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. A temperatura vai passar por ligeiro declínio, variando entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Então, a máxima cai aí para 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é similar: declínio na temperatura, previsão de chuva e muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. No município de Petrópolis, vocês já podem notar que a terça-feira também será de probabilidade de chuva. A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e também pela noite. É legal frisar isso. Os ventos vão se manter fracos e a temperatura também deve diminuir, variando entre mínima de 16 e máxima de 27 graus, como agora vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Em Paraíba do Sul, diferente dos outros municípios citados, a chuva só deve ocorrer no período da manhã e a temperatura deve passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. O dia também será de grande acumulado de nuvens no céu. Em Pátio do Alferes, a previsão é de chuva somente para os períodos da manhã e tarde. Pela noite não deve chover. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, não há probabilidade de chuva. O dia será de sol e muitas nuvens no céu. A temperatura se mantém estável, marcando números altos, como mínima de 22 e máxima de 30 graus, como mostra aqui no nosso telão. Bem, Richard, a chuva tá chegando, mas o calor continua, né? Apesar da gente já conseguir sentir um pouco da diferença na temperatura, a máxima dos termômetros se mantém alto. Agora me diz o seguinte, Eric, já que você citou aqui a questão da previsão do tempo, tem chuva chegando, trouxe o guarda-chuva?
Eu trouxe o meu guarda-chuva e eu trouxe meu casaco, que eu tô cansado de ficar doente, Richard. Tá certo. Ainda mais você, né? Quem faz a previsão do tempo não tem desculpa para ser pego de surpresa. Exatamente, eu não tenho desculpa. Eu sempre saio com o meu guarda-chuva e o meu casaco na mochila. Tá certo, Érico. Obrigado pelas informações, um ótimo início de semana e um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Até amanhã, Érico Portela trazendo as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo, viu? Já que vai começar a chover, para quem estava com saudade aí desse período, ela tá chegando, viu? A gente muda de assunto, fala agora sobre o 3GIS, porque a Prefeitura divulgou um balanço e através da Secretaria de Indústria e Comércio registrou, veja só, a abertura de 1.186 novas empresas no município tririense, de janeiro de 2021 até o momento, ou seja, até maio desse ano. 1.186 novas empresas, então, foram abertas no município de Três Rios. Isso mostra um avanço, principalmente do setor, né, do comércio, da indústria, e que corrobora aí também com a economia do município. Obviamente, quanto mais investimentos, melhor também para a economia. E são instalações aí, inclusive, para você que está nos acompanhando sobre esse balanço, de pequeno, médio e grande porte, e que contribuíram aí para elevar o número de contratações nos últimos anos. Já a Receita da Receita Federal, né, aponta aí, a Receita e a Fazenda, né, o Ministério da Fazenda aponta que foram 1.567 novos microempreendedores individuais, o que totaliza um pouco mais aí de 2.700 novas oportunidades. A coordenadoria de 3GIS do programa, né, 3GIS Mais Emprego, contabilizou a contratação de 2.877 pessoas por meio do cadastro realizado no site da Prefeitura. Algumas destas vagas foram preenchidas para atender as empresas que chegaram ao município, como Pinheiro Têxtil, Tecfer, Carioca, Plásticos, 3Pets, Caçula, entre outras, como a ampliação da GS Elma e também da Magazine Luiza. Além disso, a equipe técnica da Secretaria da Indústria e do Comércio acompanha esses andamentos, inclusive dos seguintes empreendimentos: Rancho Coentral, Fazenda Bem Posta, Balneário Simplício e Oficina GE, que é o maior investimento empresarial de Três Rios até o momento. Dentre as atividades que estão se destacando, principalmente nos últimos anos, são aí a construção civil, saúde e alimentação, e com a construção de 24 edifícios, 40 aberturas de atividades médica ambulatorial, restrita e consultas, 44 restaurantes e similares, e a Secretaria de Indústria e Comércio registrou também 2 aberturas de atividades de cobrança e informações cadastrais, e 3 holdings de instituições não financeiras. Inclusive, esses dados em relação aí até mesmo à taxa de emprego, a gente tem acompanhado também com o novo CAGED. A gente sempre traz aqui o balanço mensalmente para você que está nos acompanhando ter um entendimento ali como que está o cenário, mas a gente sabe que também para conseguir novas oportunidades no mercado de trabalho é necessário investimento e capacitação, seja em cursos, no ensino superior, um curso profissionalizante para quem, por exemplo, está buscando aí a primeira oportunidade de emprego. A capacitação é fundamental também nesse início da trajetória. E já que citamos aqui a questão voltada justamente a emprego e desemprego, a gente fala justamente agora sobre o desemprego, que registrou infelizmente alta nos 27 estados brasileiros, foi o que apontou o IBGE. A taxa é a mais baixa da série histórica do primeiro trimestre em 10 anos. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação caiu em 21 estados e no Distrito Federal. No primeiro trimestre de 2024, havia 1.900.000 pessoas que procuravam trabalho durante 2 anos ou mais. Esse contingente se reduziu em 14,5% frente ao primeiro trimestre de 2023, quando 2,2 milhões de pessoas buscavam trabalho por 2 anos ou mais. A pesquisa também revelou aumento no rendimento real mensal habitual, que no trimestre encerrado, em março, foi de R$ 3.123. No mesmo trimestre do ano passado, esse valor era de R$ 3.004.
As taxas de desocupação seguem maiores para mulheres, pessoas pretas e pardas e aquelas com ensino médio incompleto. Todos esses grupos ficaram acima da média nacional. No primeiro trimestre, essa taxa foi estimada em 6,5% para homens e 9,8% para as mulheres. Quando analisada a taxa de desocupação por cor ou raça, a dos que se declaram brancos aparece abaixo da média nacional, enquanto a dos pretos e pardos ficaram acima. A gente acompanhando, né? Corrobora com aquilo que a gente acabou de comentar aqui no Correio Petropolitano Debate em relação ao estudo, ao investimento, à capacitação. A gente viu ali aquelas pessoas que têm ensino médio incompleto, a taxa de desemprego, né, ela é maior, então é importantíssimo a capacitação e obviamente aí os estudos em parceria, né, em conjunto, são uma boa alternativa para quem busca uma primeira oportunidade de emprego, para quem quer se requalificar no mercado de trabalho, retomar ali algum setor específico, né, e obviamente fazer aquilo que gosta, né? A gente sabe que existem muitas profissões e uma delas aquela pessoa tem uma preferência, buscando a capacitação profissional, experiência no setor, a tendência é que ela consiga uma vaga específica para aquela área que ela gosta. Então, é sempre importante a gente trazer isso aqui. Amanhã a gente vai, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate, divulgar as oportunidades relacionadas aí ao balcão online de Petrópolis, que também tem novas oportunidades, são atualizadas semanalmente e a gente tem esse compromisso de levar até você, então, as oportunidades da semana, orientando sempre para essa capacitação que se torna fundamental para começar com o pé direito, caso a pessoa seja selecionada para um processo seletivo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.726 da Mega Sena e que foram sorteadas no último sábado. Com isso, o próximo sorteio, né, que vai ser realizado amanhã, terça-feira, está acumulado em 37 milhões de reais. Os números sorteados foram 27, 45, 49, 53, 55 e 59. A quina teve 48 apostas ganhadoras e cada uma vai receber pouco mais de 69 mil reais. Já a quadra foram pouco mais de 3.850 ganhadores e cada um vai receber o prêmio de R$ 1.233. As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. Vale lembrar, para fazer a aposta pela internet é necessário ter uma conta gov.br e também cadastrar o cartão de crédito. Boa sorte para você que vai apostar. Até amanhã às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. Informação importante para você que está nos acompanhando, que é motorista, tem veículo, seja moto ou carro. O Detran RJ informa que a partir dessa segunda-feira estão disponíveis no site do Bradesco os boletos para o pagamento da taxa referente a 2023, de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital, o CRLVE, no valor de R$ 76,77. Como o Detran divulgou no mês passado, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a volta da cobrança da taxa, que tinha sido suspensa em 2022 por lei estadual, declarada inconstitucional pelos então desembargadores do STF. Então fique atento você, porque essa emissão vai ter que ser emitida e paga mais uma vez. No mês passado, o Detran RJ começou a cobrar a taxa referente a 2024. Nesta segunda-feira, chegou ao banco o boleto de cobrança retroativa ao ano passado. Mesmo quem já obteve o documento de licenciamento anual de 2024, precisa quitar o valor da taxa de emissão do CRLV, tanto de 2024 quanto de 2023. O pagamento não vai impedir a realização de qualquer serviço relacionado ao veículo, como transferência de propriedade, entre outros. Com isso, o valor da guia de regularização de taxas do GRT passou a ser de R$ 268,65, dos quais R$ 191,88 são referentes à taxa de licenciamento anual do veículo
R$ 76,77 a emissão do CRLV. Como também já foi informado pelo Detran RJ, para a emissão do documento de licenciamento de 2024, é necessário também a quitação integral do IPVA e das multas de trânsito vencidas. A Lei Estadual 9.580 de 2022, que suspendeu o pagamento da taxa de emissão, tinha alterado os dispositivos da Lei Estadual de 2018, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em maio do ano passado. A Constituição da República estabelece que é competência privativa da União legislar sobre o trânsito. A lei contrariou o Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona o licenciamento anual à quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais. Em março, o órgão especial do TJ estendeu a declaração de inconstitucionalidade à Lei 9.580 de 2022. O licenciamento anual é 100% digital e, para obter o documento, é necessário pagar o GRT, obtida no site do Bradesco, o IPVA e as multas vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital fica disponível para o usuário no posto digital do Detran RJ ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito Senatran. O documento de 2023 ainda é válido, pois o Detran prorrogou os prazos do licenciamento deste ano. Para veículos com final de placa 0, 1 e 2, o prazo segue até o dia 31 de julho. Para finais de placa 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até o dia 31 de agosto. E para os finais de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo final é 30 de setembro deste ano. Tá, então tem que pagar inclusive a taxa referente a 2023, você que está nos acompanhando. Não deixe para a última hora, verifique aí o final da placa do seu veículo e também a data correspondente aí ao final desse prazo para o pagamento. Como foi citado na matéria, é necessário a quitação das dívidas vencidas, o pagamento do GRT, já incluindo essa nova taxa, mais uma vez, e também o IPVA. A gente vai conversar com a nossa repórter em Brasília, a Gabriela Galo, porque a gente vai falar justamente sobre a agenda no Congresso Nacional para essa semana. Após uma certa união entre os poderes para apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, as famosas e polêmicas pautas bombas são retomadas aí entre o cronograma e o calendário no Legislativo. E ela vai justamente trazer essas informações para a gente ao vivo. Gabi, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, o que teremos então de tão importante para essa semana? Muito boa tarde, Richard, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Antes da gente falar, é bom lembrar também das pessoas não esquecerem de declarar o imposto de renda. Você estava falando sobre o Detran, IPVA e todas essas questões, e eu já estava pensando, meu Deus, tem que declarar o imposto de renda. Mas brincadeiras à parte, Richard, vamos falar de orçamento, assim como a gente está falando dinheiro, declaração. Isso, o imposto de renda, é justamente um tema muito importante para o Congresso nessa semana, especialmente no Senado Federal, Richard. Nessa semana, depois de uma certa bandeira branca entre especialmente o Poder Executivo e o Legislativo, em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou medidas, o Congresso Nacional também anunciou medidas para poder ajudar financeiramente, doações em todas essas questões do estado do Rio Grande do Sul. E então as pautas da casa voltaram, e voltou um dos grandes pesadelos e maiores dores de cabeça entre os dois poderes, que é justamente a desoneração da folha. Vamos relembrar que esse tema já era polêmica há uns tempinhos atrás, há um tempinho ele já estava sendo tema de bastante desgaste entre o Executivo e o Legislativo, onde começou com uma medida provisória, que depois foi formulada para um projeto de lei, que aí depois esse projeto de lei acabou sendo derrubado, a expectativa é que não fosse conseguir. Depois o governo federal entrou com uma ação no STF, ou melhor, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF para, de fato, decretar o fim da desoneração da folha de pagamento. A medida foi acatada pelo ministro Cristiano Zanin. O STF, inclusive, começou o julgamento sobre a questão da desoneração da folha de pagamento para os 17 principais setores da economia e para os municípios. No caso dos municípios, a gente relembra, porque a desoneração da folha, ela de fato zera a alíquota para essa declaração da folha de pagamento do imposto de renda, mas os municípios, a alíquota deles, na hora justamente dessa folha de pagamento, ela reduz de 20% para 8% de alíquota, o que é uma diferença grande.
se você for parar para pensar na hora do orçamento final de municípios, especialmente de municípios que tenham até 500, pouco mais de 500 mil habitantes, que são os municípios que seriam contemplados com essa desoneração. Mas, depois de muita negociação, inclusive o plenário do STF chegou a votar a desoneração, está parado por conta de pedido de vista do ministro Luiz Fux, o governo federal voltou um pouco atrás, Richard. Eles perceberam que eles não iam conseguir aprovar a desoneração da folha de pagamento, o prazo do imposto de renda estava acabando. Hoje, dia 20 de maio, é o último dia para as empresas poderem declarar no seu imposto de renda a questão da folha de pagamento dos seus funcionários. Então, assim, até para não dar uma insegurança jurídica para esses empresários, o governo negociou bastante com o Congresso Nacional, em especial com o Senado, e eles chegaram a um acordo que a previsão é que nesta semana, a expectativa é que já seja na terça-feira, no caso amanhã ou quarta-feira, o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento, que agora é um projeto oficial de um acordo entre o governo e do governo federal e o Congresso Nacional, vai ser votado e a expectativa é que ele seja aprovado. Então, o que acontece? Considerando que esse projeto seja aprovado, que é a principal expectativa, a desoneração da folha de pagamento permanece esse ano de 2024. Então, 2024, de fato, a folha de pagamento para os setores da economia e os municípios vai estar desonerada, vai estar com a alíquota reduzida, mas essa reoneração da folha de pagamento vai voltar de forma gradual. Então, agora a alíquota está zerada. Aí, a partir de 2025, ela vai retornando gradativamente e até que ela seja encerrada de fim e volte a ser cobrado o valor normal a partir de 2027, Richard. Então, a principal expectativa do Senado Federal é votar justamente esse projeto de lei, desse acordo entre governo e Congresso Nacional quanto à desoneração da folha de pagamento. Por falar no Senado e no Congresso e dos municípios, a gente relembra que aqui em Brasília essa semana está acontecendo a 25ª Marcha Nacional dos Prefeitos. Está acontecendo lá no Congresso, ela começa hoje, segue até o dia 23 de maio, e justamente o Congresso tem essa pressa para poder aprovar esse projeto, justamente para já encaixar com as demandas que vão ser apresentadas pelos prefeitos dos municípios, nessa Marcha dos Municípios, justamente que é a folha de pagamento, que é uma demanda que eles estavam querendo há muito tempo, Richard. Não para por aí, porque toda essa polêmica é só no Senado Federal, indo para a Câmara dos Deputados, o foco é a regulamentação da reforma tributária. Só que, assim, ao contrário do Senado, que está com uma coisa muito mais encaminhada, esse projeto na Câmara está um pouco mais parado em comparação ao Senado. Então, assim, a reforma tributária, ela foi aprovada no final do ano passado, final de 2023, e aí, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, pouco menos de um mês, o governo federal entregou o projeto do governo da regulamentação da folha, né, de como vai ser, de fato, regulamentada e aplicada essa reforma tributária. Da regulamentação da folha, não, perdão, regulamentação da reforma tributária. Só que, apesar de ter recebido há mais ou menos umas 3 semanas, até o momento não foi designado nenhum relator para poder acompanhar esse texto. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele determinou, Richard, que ele acredita que o texto da regulamentação da reforma tributária é algo muito complexo, muito amplo, então não basta ter apenas um relator para poder contemplar esse projeto. O Lira, ele vai criar um grupo de trabalho especializado para poder chegar a um fim e definir questões minuciosas da regulamentação da reforma. Então, a expectativa da Câmara nessa semana, pelo menos um dos projetos mais aguardados, é de fato que a Câmara defina quem vão ser as pessoas que vão estar nesse projeto e os relatores da regulamentação da reforma tributária. Tá certo, Gabi. Pautas, inclusive, importantíssimas, pelo que a gente está vendo aí. Parece, né, de uma forma mais lenta a pauta na Câmara dos Deputados, então. Só para trazer como apoio, então, no que a Gabi comentou, declaração do imposto de renda, prazo para entrega até dia 31 de maio. Não esqueça, é importante fazer a declaração caso você tenha essa necessidade. Inclusive, fizemos entrevista aqui no Correio Petropolitano Debate sobre isso. E para atualizar também, pegando o gancho também no que a Gabi comentou sobre a pauta em relação ao governo e também as ações para o estado do Rio Grande do Sul,
São, até o momento, 806 feridos, 88 pessoas permanecem desaparecidas e 157 óbitos já foram confirmados. Não há óbitos em investigação e mais de 82 mil pessoas também foram resgatadas. Ao todo, são 463 municípios afetados no estado. Os dados atualizados do boletim do estado do Rio Grande do Sul na tarde dessa segunda-feira. Gabi, obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando essas movimentações e, obviamente, também esse calendário, cronograma, seja no Legislativo ou no Executivo. Um bom trabalho para você. Obrigada, Richard, para você também. Não esquece de declarar o imposto de renda se você ainda não declarou. Pode deixar. Por aqui tudo certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Gabriela Galo conversando com a gente ao vivo de Brasília. Mudando de assunto, a Secretaria de Estado da Mulher assinou um termo de cooperação para oferecer 15 mil vagas de cursos online e presencial para empreendedoras. A iniciativa é uma parceria com a Aliança Empreendedora, uma organização não governamental que há 19 anos atua em prol do desenvolvimento de empreendedores em situação de vulnerabilidade econômica. A cerimônia aconteceu no Palácio Guanabara na última sexta-feira e os cursos para as empreendedoras vão ser disponibilizados por meio da plataforma Tamo Junto, que foi desenvolvida pela Aliança Empreendedora. A formação inclui videoaulas, artigos e ferramentas de gestão para facilitar o acesso do microempreendedor e tornar a jornada de crescimento prática e continuada. Ao final vão ser entregues os certificados. A partir já do dia 23, as inscrições vão estar abertas e podem ser feitas pelo link disponível no site da Secretaria da Mulher em secmulher.rj.gov.br. Os devedores de até R$20 mil que ganham até 2 salários mínimos ou sejam inscritos no Cadastro Único para programas do governo federal, o CadÚnico, têm até essa segunda-feira, dia 20, para renegociar os débitos no programa Desenrola Brasil. O prazo de adesão para a faixa 1 do programa seria finalizada em março e foi prorrogada até essa segunda-feira. Iniciada em outubro de 2023, a faixa 1 contempla pessoas de renda até 2 salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. A etapa engloba dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor de R$20 mil cada dívida. Por meio do programa, inadimplentes têm acesso a descontos em média de 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, segundo o Ministério, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados sem entrada em até 60 meses. A gente vai agora à Volta Redonda conversar com a nossa repórter, a Laura Paz, que traz informações da região sul fluminense. Laura, boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Richard. Angra dos Reis confirmou 2 casos de febre oropouche, uma doença transmitida por mosquitos, semelhante à dengue e à chikungunya. Os diagnósticos foram confirmados pelo Laboratório Central Noel Nuttels e comunicados pela Secretaria do Estado de Saúde. Os primeiros casos da doença começaram a ser confirmados no estado do Rio de Janeiro, em Japeri, Valença, Piraí e na capital carioca. Os casos em Angra envolveram 2 mulheres, ambas apresentando sintomas típicos da doença. A prevenção é enfatizada, incluindo cuidados ambientais e busca imediata por atendimento médico ao apresentar os sintomas. Dados do Ministério da Saúde mostram aumento nos casos em todo o país. Os sintomas da febre são semelhantes ao da dengue e da chikungunya, que incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e eles podem durar de 2 a 7 dias. Recomenda-se repouso, tratamento sintomático e acompanhamento médico. É fundamental que a população esteja atenta aos sintomas e procure os serviços de pronto atendimento local. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. Fique atento então aí aos sintomas e também, em casos aí de suspeita, procure uma unidade hospitalar. No Brasil, das 163 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, 151 milhões e meio sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples. E 11 milhões e 400 mil não têm essa habilidade mínima. Em números proporcionais, o resultado indica a taxa de alfabetização em 93%.
E após o intervalo, você vai acompanhar justamente a análise do IBGE sobre esse tema e que aponta que a taxa de analfabetismo no Brasil foi de 7%. A gente volta já e você fica com essa análise. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar.
para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Os resultados do censo de 2022, que o IBGE está divulgando agora, tratam do tema de alfabetização. Eles foram construídos a partir da pergunta Sabe Ler e Escrever, e aí essa pergunta foi feita para todos os domicílios brasileiros, e a partir dos resultados, o IBGE analisou 2 indicadores tradicionais de taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, e a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais. O que a gente observou na série histórica é uma queda da taxa de analfabetismo ao longo do tempo. Em 1940, mais da metade da população brasileira não sabia ler e escrever, e essa taxa vai caindo ao longo do tempo, acompanhando, né, as reformas educacionais, a expansão educacional e a estabilidade mesmo do financiamento da educação pública, né, que é a educação básica, responsável pela alfabetização da população, até chegar ao indicador de 2022 de 7%. Quando a gente observa essa taxa por grupos de idade, o que ocorreu foi uma queda, então, entre os 2 censos, entre 2010 e 2022, para todos os grupos de idade. O grupo de idade com a menor taxa é o mais jovem, né, de 15 a 19 anos, que atingiu uma taxa de 1,5%, e como esperado, né, essa taxa vai aumentando, e atinge um valor maior para a faixa etária com mais idade, de 65 anos ou mais. Nessa faixa etária, a taxa de analfabetismo foi de 20,3%. Isso é um reflexo, então, da dívida histórica brasileira, né, com o investimento em educação, que não proporcionou o acesso ao direito educacional na idade adequada, tá? Apesar do que a gente observa foi que esse foi o grupo que mais teve uma queda em pontos percentuais, foi uma queda de 20,9 pontos percentuais. Então, existe uma evolução dessa taxa natural também ao longo do tempo, em que ocorre a substituição de uma geração menos educada, né, mais velha, que não teve acesso à escola, por uma mais educada e mais nova, tá? Em relação à evolução dessa taxa, da taxa de analfabetismo, para as características de cor ou raça da população brasileira, né, a partir das 5 categorias que o IBGE investiga, que são os brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, a gente observa que essa queda também ocorreu para todos os grupos de idade, mas não ocorreu no mesmo ritmo para esses 5 grupos, né, de cor ou raça. A população branca continuou com uma taxa de analfabetismo 2 vezes menor do que a população de cor ou raça preta ou parda e 3 vezes menor do que a população indígena. O que a gente observa é que a diferença desse acesso à educação entre os grupos de cor ou raça, ela ocorre, por exemplo, quando a gente pega uma faixa etária de 25 a 34 anos, é uma faixa etária em que os brancos começam a ter uma taxa de analfabetismo maior do que 2%. Aliás, desculpa, quando os pretos ou pardos começam a ter uma taxa de analfabetismo maior que 2%, com os brancos isso acontece só na faixa etária seguinte, que é de 35 a 44 anos, tá? Em relação às grandes regiões, né, o que a gente observa também é uma queda entre esses censos para todas as grandes regiões. A queda foi maior para as regiões que apresentavam uma taxa de analfabetismo maior, que seria o Norte e o Nordeste, ou, se a gente olhar pelo complemento, né, teve uma evolução maior nessas grandes regiões da taxa de alfabetização. Ainda assim, a região Nordeste ela é destacadamente a região com a maior taxa de analfabetismo. Em 2022, a taxa de analfabetismo era o dobro da taxa nacional, no Nordeste era 14,2% em relação aos 7% da média nacional. E a região Sul continuou com a menor taxa de analfabetismo ou a maior taxa de alfabetização. No caso, a região Sul tem 94,9% da população sabendo ler e escrever. Isso se reflete, claro, com a unidade da federação com a maior taxa de alfabetização é Santa Catarina, com 97,2%, e em comparação com a desigualdade regional que a gente já apresentou, né, com a região Nordeste, aí destacadamente, né, com uma taxa menor. Então, Alagoas, ela foi a unidade da federação
com a menor taxa de alfabetização de 82,8%, apesar de ter sido a unidade da federação que mais avançou entre os censos. Isso reflete também, acho que uma demora, né, da democratização do financiamento da educação pública, e como a taxa de analfabetismo ela é um estoque, né, um indicador que não muda rapidamente. Então, ela reflete, então, a história, né, da educação no Brasil. Em relação aos municípios, né, o que a gente observa é que somente os municípios maiores, né, com as categorias de municípios com mais habitantes, a partir de 100 mil habitantes, a taxa de analfabetismo é menor do que a média nacional. Para os outros municípios, a taxa é maior, e isso também é um reflexo, né, dessa história do investimento em educação, e municípios maiores claramente têm um acesso a mais financiamento, né, público para a educação, e isso ao longo do tempo acumula, né, um resultado melhor para esse indicador. O que a gente observa, então, é que quando nas 5 classes de tamanho dos municípios analisados, né, quando a gente seleciona, então, os 5 municípios com as melhores taxas, eles se concentram principalmente, como esperado, né, na região sul e em São Paulo. E, então, na maior classe de tamanho de município, que é municípios com mais de 500 mil habitantes, Florianópolis apresentou a menor taxa de analfabetismo, de 1,4%. Em relação aos municípios com as maiores taxas de analfabetismo, né, nessas 5 categorias de tamanho, o que a gente observa é que a região Nordeste, como esperado, concentra, né, 22 dos 25 municípios selecionados, e Maceió é o município da categoria com mais habitantes, com a maior taxa de analfabetismo. Em relação aos resultados por sexo, o que a gente observa é que a taxa de alfabetização é ligeiramente maior para as mulheres, para todos os grupos de idade, exceto para a faixa etária de 65 anos ou mais, em que os homens apresentam uma taxa também um pouco acima da taxa das mulheres, e isso é um reflexo para essa geração. Então, o acesso à escola ainda não era totalmente igualitário, né? E isso se reverte para as gerações mais novas. TVC, a TV do Correio da Manhã.